Uma igreja que não tem discipulado, que nós não direcionamos pessoas para Cristo, que nós não acompanhamos o coração das pessoas, que nós não investimos naquelas pessoas, é uma igreja que tende a pender e cair muito. A base do discipulado na vida de um cristão é formar Cristo no outro. Shalom, bereanos, vocês estão bem? Estamos aqui para mais um tempo bíblico, de uma boa conversa, onde nós vamos analisar as Escrituras. Quero te convidar, fique nesse vídeo até o final, viu? Não me abandona, não. Eu e você juntos aqui. E esse tema é tão importante assim como os outros também foram. Sabe qual é o tema de hoje? Quais são os pontos principais para vivermos em uma denominação cristocêntrica saudável? Você já parou para avaliar quais são os primordiais, as bases, os pontos chaves para que você desenvolva um ministério saudável, abençoado, cheio da palavra de Deus, e que ele não só vai ser saudável, mas também vai frutificar muito. E lembre-se, frutificar não tem a ver com a quantidade de pessoas que está na sua igreja. Frutos têm a ver com o Espírito Santo fluindo em você, assim como em Gálatas capítulo 5. Então vamos entrar no tema? Eu listei aqui, para nós podermos avaliar, eu vou te apresentando versículos bíblicos no decorrer do caminho, algumas coisas importantíssimas que a nossa igreja, a nossa denominação precisa ter de maneira primordial. É necessário que nós, como igreja, tenhamos esses pontos como base, centralizados, alicerçados para caminharmos com ousadia, com saúde espiritual e de uma maneira eficaz. Então vamos lá. Talvez você vai falar: "Poxa, será que essa é a ordem mesmo? Esse deveria ser o primeiro, o segundo?" Não. Eu pontuei aqui de acordo com o que o Senhor vem falando comigo. Então, talvez para você esse não seja o primeiro ponto ou não, mas é pontos essenciais. Vamos lá? Primeiro ponto aqui que a nossa igreja precisa ter para desenvolvermos um ministério saudável. Primeiro ponto, discipulado. E discipulado, irmãos, não tem a ver com ficar bajulando as outras pessoas, ficar indo atrás da pessoa, tornando ela dependente de você. Isso não é discipulado, tá bom? Só para começar, tentar formar você na outra pessoa. Não é tentar colocar com que a pessoa seja parecida contigo, que ela ore igual você, que ela lê igual você. O ponto central do discipulado é formar Cristo naquele que nós temos a oportunidade de servir liderando. Nós precisamos formar Cristo nas pessoas. Você lembra daquele versículo que Paulo fala que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? A partir do momento em que o seu líder não te demonstra mais que ele é um imitador de Cristo, que Cristo não é o centro da liderança dele, a partir desse momento houve um fracasso dentro do discipulado. Então, o discipulado é o trabalho do líder colocar na vida do liderado aspectos de Cristo. Paulo vai dizer em Gálatas que ele tem dores de parto até que Cristo seja formado nas pessoas. Você percebe como isso é primordial, quão poderoso e quão verdadeiro é isso? Então nós precisamos ter essa consciência que uma das coisas primordiais que a nossa denominação, a nossa igreja precisa ter é discipulado, é um dos pontos essenciais. Eu vou te dar um exemplo bíblico. Paulo e Timóteo. A vida espiritual desses dois, o discipulado, o cuidado. Timóteo, depois de velho, já adulto, claro, já adulto, não era criança, havia uma tradição que ao oitavo dia todo judeu precisava ser circuncidado. Mas Timóteo, já adulto, um homem já feito, percebeu que não era circuncidado. Para evitar certos problemas, Paulo decidiu circuncidar Timóteo. Isso é uma vida de discipulado, na onde você toca na intimidade daquele que você lidera sem machucá-lo. Uma igreja que não tem discipulado, que nós não direcionamos pessoas para Cristo, que nós não acompanhamos o coração das pessoas,
que nós não investimos naquelas pessoas, é uma igreja que tende a pender e cair muito, tende a se romper e se quebrar no meio do caminho. Ela não aguenta, porque sem relacionamento de discipulado, sem investimento na vida um do outro, nós temos a ser um grupo, como um grupo qualquer, sem vínculo, sem realidade um com o outro, sem conhecer ou estar envolvido na vida um do outro. Eu não estou dizendo que você teria que se intrometer em tudo na vida do outro ser humano, mas é necessário que aquelas pessoas que Deus confiou para andar contigo, para estar abaixo da sua liderança, você tenha um acompanhamento profundo com ele. Você consiga conhecer a vida dele, você consiga valorizar as dores dele, você consiga reconhecer aquilo que é importante para ele, aquilo que precisa ser investido. E também precisa, dentro do discipulado, usar com franqueza. É muito interessante que Paulo chega a Timóteo ali na sua primeira carta, ele fala: "Timóteo, sem conversinha fiada, não fique perambulando por aí com conversas que não trazem edificação, antes medita na palavra, busca a palavra do Senhor". Você vai ver Paulo discipulando Timóteo, e nesse discipulado ele ensina a importância da oração, ele ensina a importância da unção que ele carrega. Essa é a verdadeira realidade de um discipulado. Outro exemplo bíblico é Jesus e os seus 12 discípulos. Jesus está o tempo inteiro consolidando a vida dessas pessoas. Jesus está o tempo inteiro consolidando a palavra, apresentando que ele é a verdadeira expressão de Deus, que ele é a verdadeira expressão de Deus na terra, aquele Deus que não é visível, que a gente só pode saber pela certeza no nosso espírito e pela fé. Jesus é essa expressão, é esse aspecto verdadeiro de Deus sendo expresso, e ele está o tempo inteiro mostrando como importante é obedecer a Deus, o quão importante é ter um coração puro, o quão importante é se santificar, o quão importante é amar os preceitos do Senhor. Esse é o verdadeiro discipulado. Uma igreja que nós tendemos a só falar com as pessoas, conhecer e viver com as pessoas no dia de culto, é uma igreja que ela vai estar capengando, ela vai estar mancando, é uma igreja manca. Você precisa conhecer as pessoas que você convive, você precisa se aprofundar na realidade, valorizar, assim como eu disse, e também confrontar. O discipulado trata-se de confronto também, de trazer a realidade, aquilo que Deus quer na vida da pessoa, de trazer ela para o chamado. Timóteo, por um determinado momento, duvidando daquilo que Deus tinha sobre a vida dele, Paulo olha para ele e fala assim: "Timóteo, não duvides da unção que há em ti". E essa unção foi passada por meio dos presbíteros na imposição de mãos. É uma fé que ela não nasceu em você, a sua avó já tinha essa fé, a tua mãe trouxe seguimento a essa fé, e hoje você vive essa realidade. Então você vai perceber que a vida de discipulado, ela é tão importante dentro do seu liderado, e uma igreja saudável precisa viver essa realidade. É óbvio que muitas pessoas vão usar dessa proximidade, vão usar dessa realidade na vida das pessoas para muitas vezes controlar, dominar, abusar espiritualmente e emocionalmente de outras pessoas, e até fisicamente. É óbvio que as pessoas muitas vezes vão ser como aquilo que Jesus está dizendo em João capítulo 10, vão ser como lobos voráveis, vão ser como lobos devoradores, vão se infiltrar, vão fingir, vão se fantasiar de ovelha, mas na verdade vão tosquiar as suas ovelhas, vão acabar tentando destruir a vida de outras pessoas. Mas isso é um assunto para outro dia, mas existe o discipulado saudável. E é esse que Jesus nos ensina, é esse que Paulo trabalha, é essa realidade de edificação pela fé, é essa realidade de nós amarmos tanto o evangelho de Cristo que o maior desejo do nosso coração é ver as pessoas sendo completamente tomadas por Deus, é ver as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, é ver as pessoas sendo autônomas para ler a Bíblia com fome, com desejo, com anseio. O verdadeiro discipulado é aquele que não domina, mas inspira.
Então eu quero te convidar a você ter essa realidade. Se você é um líder, a sua igreja hoje, ela trabalha por meio do discipulado? Você cuida do coração das pessoas? Eu estou falando de maneira rasa, de maneira simples. Eu estou querendo tocar o seu coração. Não quero te impressionar com frases bonitas, eu só quero que você sinta aquilo que Deus está falando no teu coração. Hoje, líder, a tua igreja tem um discipulado saudável? Pastor, você que decidiu fundamentar uma denominação e que você entendeu que Deus te chamou para que uma igreja nascesse através da sua liderança. Você hoje tem esse alicerce dentro da sua igreja? Assim como Eliseu e Elias. Conta-se dentro da história que Elias e Eliseu andaram 12 anos juntos, mas foram 12 anos ensinando Eliseu. Isso é muito profundo. E você vai ver o discipulado na vida de Jetro e do seu genro Moisés, ele ensinando, assim como eu falei no vídeo anterior, a importância de você ter líderes dentro do seu ministério, uma consolidação, uma equipe bem consolidada. Você vê Jetro discipulando Moisés. Você vê Moisés discipulando Josué. Você vê Josué consolidando o povo através das 12 tribos e dos líderes das 12 tribos. Você vai ver dentro da vida dos juízes, Gideão sendo liderado, você vai ver Sansão sendo discipulado pelo seu pai, por mais que num determinado momento Gideão se afrouxa. Você vai ver isso na vida de Natã, o profeta Natã, cuidando do nosso rei Davi. Você vai ver isso na Bíblia toda, discipulado, andando junto, conhecendo, trocando o coração, aliançando-se. A Bíblia é uma Bíblia que representa a comunidade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e é assim que nós devemos viver como igreja. Um outro aspecto de discipulado muito forte que eu vejo na Bíblia, eu vejo excepcionalmente isso sendo esclarecido para nós, é Barnabé cuidando de Paulo. Paulo chega ali em Jerusalém, depois de sofrer um atentado de morte lá em Damasco, as pessoas queriam matá-lo, não queriam ele como mensageiro do evangelho, ele é descido por um cesto pela janela da cidade, e ele foge para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, a igreja fica apavorada, ninguém quer saber de Paulo, todo mundo lembra daquele assassino, daquele cara que saía matando as pessoas, mas de repente um homem de Deus chamado Barnabé fala: "Esse é Paulo, eu tenho visto o quanto o Senhor tem transformado a vida dele, o quanto o Senhor tem". Atos capítulo 9 está essa história, e ele começa a trazer Paulo, e as pessoas ainda ficam muito apavoradas, não querem, de repente ele vai embora. Atos capítulo 11 vai mostrar novamente que Barnabé é chamado pelo Espírito Santo para ir atrás de Paulo, lá na sua cidade, depois de 14 anos escondido, esquecido, abandonado. A igreja fala: "Vá para sua cidade natal que daqui a pouco a gente te chama". Esse daqui a pouco demorou 14 anos, é o tempo em que o Espírito Santo revela muitas coisas a ele. Paulo chega ao terceiro céu e o Espírito Santo desperta novamente a mesma pessoa, chamado Barnabé, filho da consolação, ele vai atrás de Paulo. E você vai ver que ali em Antioquia, Paulo começa aquele ministério com o conselho de Barnabé. Barnabé sendo o seu cuidador, sendo o seu discipulador, sendo aquele que cuida, apacenta, guarda o coração de Paulo. Paulo tem muito mais experiência do que Barnabé. Paulo tem muito mais tato espiritual do que Barnabé. Experimentou de coisas que Barnabé ainda não experimentou. Paulo é o homem que fala dos dons. Paulo é o homem que fala do fruto do Espírito. Mas Barnabé é aquele que cuida do coração de Paulo. Barnabé é aquele que consolida a vida de Paulo. Barnabé é aquele que mostra o Deus Consolador na vida de Paulo. Então, muitas vezes, não significa que o seu discipulador vai saber tudo, mas o coração de Deus através dele é que vai te consolidar a crescer e avançar. Então, o discipulado é um dos aspectos que nós precisamos ter dentro de uma igreja fundamentada na base do evangelho. Outra coisa extremamente importante, como base do ministério hoje, que nós precisamos ter dentro das nossas denominações,
para que nós se tornamos uma igreja sólida, para que nós se tornamos uma igreja saudável. Ensino bíblico. Hoje na sua igreja existe algum curso bíblico? Existe algum estudo específico do evangelho? Existe um dia da semana que vocês separam para a escola bíblica dominical, para a escola bíblica, para o curso de liderança, seja qual for o nome que a sua denominação se sinta confortável em falar. Mas hoje existe um ensino da palavra dentro da sua igreja, não só nos púlpitos. A escola dominical foi uma das melhores coisas que o ser humano, inspirado por Deus, proporcionou, porque você podia sentar e falar sobre coisas importantes do evangelho, e o mais ideal era que fosse bíblico. Nós precisávamos aprender com a Bíblia, nós precisávamos ver o que Deus estava falando. Hoje, dentro da sua igreja, existe algum curso, algum ministério de ensino da palavra? Porque as pessoas não podem andar de qualquer jeito. É muito difícil, é muito preocupante que haja pessoas dentro da sua igreja que tenha vários tipos de teorias teológicas. Isso é muito perigoso. Eu não estou falando para que nós usemos de apenas um tipo de visão teológica. Apenas esse: "Ah, eu quero ser calvinista e aqui nós só vamos ensinar o calvinismo e não aceitamos o arminianismo. Ah, não, aqui nós somos pentecostais e não aceitamos a teologia da presbiteriana". Não é isso que funciona na nossa igreja. Eu estou falando do ensino da palavra, de você pregar as escrituras, de você pode até dar temas, você pode até formar grades dentro desse ensino da palavra, mas é necessário que seja Bíblia, sem um viés. Todos esses nomes, todas essas entidades que eu disse, são boas. Tem muitas coisas que nós avaliamos que pode fugir ou não, é só interpretação do ser humano, mas todas essas visões carregam algo de Deus, e é necessário que nós sejamos bíblicos, para que as pessoas sejam aproximadas a Deus. Então é muito interessante, é muito importante que, além do discipulado, a sua igreja, sua denominação precisa ter um ensino da palavra. Ela precisa ensinar as pessoas a tratar de assuntos importantes sobre salvação, sobre a volta de Jesus, sobre os dons do Espírito. É necessário que essas coisas sejam ensinadas dentro da nossa igreja. Eu me eu compartilhei com vocês há uns vídeos atrás como que as pessoas hoje estão nécias, não procuram mais a palavra, estão completamente rasas. Para que a nossa igreja seja saudável, é necessário que haja um culto de ensinamento bíblico, algo específico para ensinarmos a palavra, para abrirmos as pessoas a fazer perguntas. Então eu quero te convidar a você avaliar hoje. Há uma resistência gigante de queremos fazer isso, mas Deus separou alguns para mestres, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e apóstolos, mas todos esses têm o dom de ministrar a palavra. Por mais que o mestre vá se sobressair mais, nós falamos um pouco disso em outros vídeos, mas é necessário que a palavra seja ensinada, o zelo pelas escrituras sejam colocadas dentro das nossas igrejas. É necessário que nós tenhamos a palavra como base da nossa fé, como base da nossa visão. Não é pegar uma visão própria e falar: "Ó, isso é". Tem muita gente que pega e faz da sua experiência própria uma doutrina. E isso é perigoso demais, porque a experiência que serviu para mim ser transformado, talvez não serve para você. Pode ser um testemunho que te leve a falar: "Poxa, que experiência, que testemunho", mas a nossa doutrina, a nossa base de fé tem que ser pela palavra. Então é muito interessante que nós tenhamos um culto de ensino da palavra específico, que tenha um tempo de qualidade para ministrar com pessoas que realmente são como Paulo diz, que manejam bem a palavra da verdade, que sejam zelosos pela santidade de Deus, que sejam piedosos, que sejam homens apaixonados pelas Escrituras, que sejam homens que se debruçam pelas Escrituras e, primordialmente, que foram transformados pelas Santas Escrituras.
Outro ponto muito importante que nós precisamos ter dentro das nossas igrejas, base que nós precisamos ter dentro das nossas igrejas, culto de oração. É importantíssimo zelarmos pelo culto de oração. É importantíssimo. Eu sei que tem pessoas que oram dentro das suas casas e que talvez algumas pessoas acreditam que se você não vai orar dentro do prédio da igreja, pode ser que você não ore dentro de casa. Eu não sou dessa radicalidade, mas é necessário que você não só ore dentro da sua casa, que você tenha momentos com a igreja do Senhor. Eu vou ler um versículo para você e eu quero que você veja a importância de uma oração congregacional, de uma oração como corpo de Cristo, de uma oração como igreja do Senhor. Preste bem atenção nessa oração. Que poderoso é isso! Que poderoso é essa presença de uma igreja orando junto. Atos, capítulo 4, versículo 23. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurece as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes, Pôncio Pilato reuniram-se com os seus gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo, Jesus a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido, desde antemão até o que aconteceu. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e nos capacita, como servos do Senhor, para anunciar a tua santa palavra corajosamente. E olha o que diz no versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu quero ler outro versículo para você. Está lá em Atos, capítulo 2. Olha o que diz no capítulo 2 e no verso 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar em oração. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa que estavam assentados, e viram o que parecia línguas como de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Você percebe que Jesus dá uma ordem para eles: vá, espere eu lá em Jerusalém, porque a promessa do poder virá sobre você. Eles foram e passaram 50 dias em oração. Depois de uma vida de oração ali, depois de muitos dias de oração, o Espírito Santo veio. A presença do Senhor encheu aquele lugar. Você vai olhar em Atos 2:42 também, eles dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão e no partir do pão de casa em casa. E eles juntos perseveravam em oração. Você vai perceber que a igreja primitiva, a base da igreja primitiva era uma vida de oração. Eles foram escolher diáconos para servir a mesa do Senhor. Vamos orar para ver quem é. Atos capítulo 1, Pedro fala: vamos nos reunir para orar, porque o ministério da gente começou com 12, é necessário que mais um tenha, porque Judas se perdeu. Vamos orar para Deus revelar quem é. Você vai perceber que a base da igreja primitiva é uma base de uma igreja de oração. Atos capítulo 13 vai demonstrar que Pedro preso, eles oraram para que Pedro fosse liberto, para que Pedro saísse daquela cadeia, e os anjos quebraram os grilhões e Pedro foi solto. Você vai ver que a base de uma igreja bem consolidada, firme, é na oração. Esse é um dos pontos principais. Mas sabe o que que nós fazemos hoje? Nós ignoramos a oração da nossa igreja, nós ignoramos orar como irmãos, como igreja juntos. Nós achamos que estamos cansados demais e que Deus vai escutar a oração do nosso quarto. Irmão, eu acabei de demonstrar que há muito poder numa igreja que ora junto, uma igreja que intercede junto.
que está conectado a vários outros versículos da igreja conquistando muitas outras coisas em oração, do poder de Deus sendo operado através da oração. Então uma igreja que não ora é uma igreja que tende a fracasso, porque é na oração que você vai ouvir a vontade de Deus, é na oração que você vai ser quebrantado, é na oração que o Senhor vai se revelar cada vez mais a você. A Bíblia vai dizer lá em Daniel, que Daniel passou a noite inteira orando e o Senhor fechou a boca do leão. E não só Daniel, mas como também o rei Dário foi orar ao Senhor para que Deus livrasse Daniel e ele jejuou por isso. Você percebe que existe um poder numa igreja que ora, o poder numa igreja que busca o Senhor incessantemente. Você precisa ter cultos de oração na sua igreja. Você, que é obreiro do Senhor, que ministra a palavra, precisa ter uma vida de oração. Precisa ser piedoso ao buscar o Senhor. Outra base importantíssima, outro ponto importantíssimo. A sua denominação, a tua igreja precisa ter uma base teológica e uma doutrina bíblica firmada. Eu conheço pessoas que ministram muito bem a palavra e que conseguia discipular muito bem e que orava, tinha uma vida de oração. E por conta desses princípios, um dia, seja qual for o motivo que ele saiu de uma determinada denominação, ele entendeu que Deus o chamou para fundamentar uma denominação. E lembrando que, irmãos, igreja não se abre, igreja se nasce, tá? Ela vem diretamente do coração de Deus. E eu uso o termo denominação porque eu creio que todos nós somos uma única igreja, independente da placa da sua igreja. Nós estamos ligados em Cristo como cabeça, nós como corpo. E eu conheço irmãos que têm muito talento, muita devoção ao Senhor, são piedosos, homens de Deus, mas que não é só abrir uma igreja, não é só abrir uma denominação, não é só conduzir um povo. Você precisa de uma base teológica. Eu não estou dizendo que você tem que ser calvinista, arminiano, ficar pregando sobre teologia sistemática na tua igreja. O que eu estou dizendo para você é que você precisa deixar claro uma fundamentação na sua igreja, entender, salvação se perde ou não se perde, tem que ser soterologia, que é o estudo da salvação, precisa ser firmado na sua igreja. Escatologia, que são o estudo do fim, aquilo que aponta para a volta de Cristo e estabelecimento do teu reino, precisa ser firmado na sua igreja. Eu estou dizendo que doutrinas do Espírito Santo, que é a pneumatologia, precisa ser firmada dentro da sua igreja. Você acredita no dom de línguas ou não acredita? Falar em outras línguas é falar em outros idiomas ou é um dom dado pelo Espírito para falar diretamente com Deus? O que que a tua igreja crê? O reflexo de entendimento bíblico na sua igreja tem a ver com a fundamentação doutrinária que você tem firmado na sua igreja. Não é pegar simplesmente um viés teológico de um pastor que você gosta e apenas pregar ele. É ter fundamentação, é ter uma cartilha para consolidação de obreiros. Isso é doutrina. É ter uma cartilha para tratamento de coisas importantes como emocional. É você saber o que você crê. Jesus nos salvou no espírito ou nos salvou na alma? Qual é a nossa realidade? Somos um ser triuno ou somos um ser de alma e corpo? Ou somos um ser de alma, corpo e espírito? Tem muitas pessoas que andam sem ter uma base teológica, porque a denominação em que ele está envolvida não tem uma base teológica doutrinária. Então é muito importante que nós tenhamos isso, tenhamos uma cartilha, uma apostilha com tudo isso detalhado, estudo sobre batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, coisas como assuntos como divórcio. Tem muita coisa que nós precisamos ser consolidados. Eu já vi muitos pastores dizendo: "Ah, não, eu não quero nem que Jesus venha antes, eu nem que Jesus venha depois da tribulação. Eu estou ali tranquilo,
pronto para qualquer hora. Maravilha, mas é necessário que você tenha um posicionamento doutrinário, que você consiga instruir e direcionar a tua igreja. Tua igreja não, a igreja do Senhor. Até porque essa é a verdade. Você está direcionando a igreja do Senhor. Então você precisa ter a base do Senhor, a opinião do Senhor dentro da igreja que você lidera. É de Cristo, não é sua. Então, sem discipulado, sem ensino da palavra, sem oração e sem uma base teológica, por mais que pareça que ensino da palavra tem a ver, também, mas é nesses cursos bíblicos, esses ensinamentos da palavra que você vai deixando claro e estabelecendo, é ministrado também através da doutrina, e a doutrina que nós temos que ter é bíblica. A Bíblia vai dizer, em Atos capítulo 2 versículo 42, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Qual que era a doutrina dos apóstolos? Cristo é o Senhor. Cristo era o centro da igreja. Eles estavam o tempo inteiro buscando a Cristo e o seu reino, estabelecendo o reino de Cristo em suas vidas. É assim que nós devemos ser. Se nós fôssemos olhar dentro da história, você imagina, se o concílio de Nicéia não existisse em 325, imagina a bagunça que nós teríamos hoje. O Concílio de Nicéia foi na onde muitos crentes, homens de Deus, discípulos dos apóstolos, se reuniram e viram a bagunça que outras pessoas estavam fazendo, deturbando a divindade de Cristo, turbando a palavra, tentando dizer o que Deus dizia sem base bíblica, não, onde os homens de Deus se reuniram e eles estabeleceram uma fundamentação de fé, uma fundamentação bíblica doutrinária para seguirmos. E existem vários outros concílios que no decorrer da história são necessários, são importantes para alinhar a nossa fé, para ajustar a base bíblica que nós precisamos ter, porque senão o ser humano vai querer ser levado por qualquer vento de doutrina, por aquilo que ele bem quer. É nesses momentos em que, se você não tiver uma base bíblica, é na onde a tua experiência se torna uma doutrina. "Ah, Deus falou comigo que eu não tenho que usar isso, então você também não tem. Ah, Deus falou comigo que eu não posso comer aquilo, então você também não tem. Deus falou comigo que assistir televisão é pecado", você leva as outras pessoas a fazer o que você acha que é confortável para você. Eu já vi homens que estudaram teologia e afirmaram que a Bíblia não os manda casar. Você imagina um homem desse sendo líder de uma igreja, problema que ele vai causar. Então é necessário que você tenha uma base bíblica teológica na sua igreja. Outra coisa, é necessário que dentro da sua igreja você tenha liderança com caráter, serviço com prestação de contas. Não é levantar alguém porque você simplesmente gosta daquela pessoa, porque ele é da família, porque ele é marido da minha cunhada, porque ele é marido da minha irmã, porque ele é sobrinho do meu irmão, porque ele é tio do meu bisavô, porque ele é meu filho. Não, você precisa ter homens que são tementes a Deus, que o Senhor selecionou para caminhar contigo. É muito interessante porque quando os apóstolos em Atos capítulo 6 começam a orar diante do Senhor, para que Deus levante alguns diáconos, eles falam: "Senhor, levante homens cheios da palavra, cheios do Espírito Santo, de caráter nobre". Paulo vai dar essa instrução a Timóteo na sua carta, ele vai dizer para Timóteo: "É necessário que os homens sejam prudentes". Eu vou ler com você. Eu preciso ler isso com você, porque nós estamos aqui para compartilhar da palavra. Nós já estamos terminando, eu tenho mais um ponto para tratar com você, mas esse vídeo é extremamente importante, porque hoje nós temos muitas denominações. Nós temos muitas denominações espalhadas, nós temos muita gente pregando muita coisa e dizendo que foi Deus que levantou. Nós temos muitas denominações com a placa com a cara de outras pessoas lá, e pouca Bíblia, pouca oração, pouca presença.
Então é necessário que hoje nós tenhamos essa realidade do ensino da palavra. Olha o que a Bíblia diz sobre o obreiro, e ele começa a falar sobre o diácono, olha o que a Bíblia diz. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, em outras traduções vai dizer o episcopado ou o pastorado, esse é um nível de liderança. Se você for lá no vídeo que eu gravei lá atrás, você vai ver eu falando sobre bispo, o ancião e o presbítero. E o pastor sempre trabalha na mesma função, com aspecto diferente, mas é o mesmo chamado. Olha o que ele vai dizer, ó. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Isso é poderoso, irmão. Não é só ser líder. Não é só ministrar uma palavra, dar 2 rodadas ali, dizer que você está cheio do Espírito Santo, não. Você está consolidando a igreja de Cristo. Isso é respeitoso, isso é nobre. Mas é necessário o quê? Pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça, para que o seu orgulho não tome e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem primeiramente experimentar, quer dizer, devem primeiramente ser experimentados, ou seja, o que que é experimentados? Não é novo não, é homens que passaram por processos difíceis, que foram burilados, que foram trabalhados embaixo de muitas coisas que o fizeram ser o homem de Deus que ele é. Esse é o processo da maturidade. Tem que ser homens maduros, homens de verdade. E aí ele continua depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, sem fofoca, irmão. Sem papo furado, sem falar da vida dos outros. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação de fé em Cristo Jesus. E Paulo continua falando, não há dúvida de que é grande o ministério da piedade. Deus foi manifesto em corpo, justificado no Espírito e visto pelos anjos, pregado entre as nações. Então Paulo aqui está dando um conselho a Timóteo, dizendo para ele a importância disso. Mais para frente ele vai dizer que o obreiro deve ser bem manejador da palavra da verdade. Então hoje nós precisamos ter uma liderança assim. Quer ter uma igreja saudável? Tem uma liderança verdadeira, de homens de caráter, prudentes. Nós colocamos as pessoas às vezes porque ela está há muito tempo com nós precisamos honrar. Não vai dar trabalho para você, não vai, muitas vezes vai atrapalhar certas situações. Eu conheço lideranças de homens que não estavam prontos para assumir certos ministérios e tiveram problemas emocionais, tiveram problemas na família, perderam sua família. É muito interessante que se você foi chamado para ser pastor, seja espiritual, irmão, seja de caráter, honre o chamado que você tem. Eu não vejo mais hoje as pessoas desejando ser líder. Eu não vejo mais hoje as pessoas querendo ministrar a palavra com ousadia, querendo ser um servo de Deus. As pessoas só querem ir para a igreja e ficar. Sem caráter e sem apenas com conhecimento, é muito perigoso. Sem prestação de contas, a pessoa pode se corromper. Sem serviço, a liderança vira domínio, não pastoreio. Então é muito ideal que você tenha homens assim. E o último ponto que eu quero pontuar com vocês é comunhão e prática no cuidado de pessoas. Hoje, a sua igreja tem comunhão ou você só encontra com a pessoa quando você vai para o culto?
Será que não dá para passar na casa dela, tomar um café? "Ah, mas eu não gosto que venha assim de repente", não combina. Combina com ela e vai. Hoje vocês tiram tempo para ficar juntos com as pessoas que você lidera, você está tendo comunhão, você está tendo relacionamento com essas pessoas que vivem dentro da denominação que você lidera. As pessoas não vão permanecer na onde não são vistas, irmão. Nós não estamos liderando um banco, na onde as pessoas só vêm, certificam-se da conta que está vinculada a nós e depois vão embora. Nós estamos liderando a igreja do Senhor. Nós estamos cuidando do corpo de Cristo. Nós estamos liderando aquele que Cristo morreu para salvar. A tua responsabilidade é enorme. A importância que você tem que ter de relacionamento com essas pessoas são grandes. Nós precisamos viver nessa realidade. A palavra do Senhor vai dizer em Atos capítulo 2 versículo 42 em diante, e no 43 vai dizer: eles tinham tudo em comum. Eles compartilhavam tudo que tinha. Nada era deles, tudo era comum entre eles. Eles viviam essa realidade, essa comunhão o tempo todo, junto o tempo todo. Tiago, tem a ver com a cultura de Israel. Maravilha. Mas eles estavam cultivando uma cultura do reino também. A Bíblia vai dizer que nós vamos viver eternamente no mesmo lugar, irmãos. Se nós vamos ser salvos e viver em Cristo, eu creio que você vai ser, porque eu creio que você, nós vamos passar uma eternidade sem se conhecer. Que difícil é isso? Nós precisamos ter uma vida de relacionamento um com o outro, uma comunhão produtiva, uma comunhão verdadeira. É nessas comunhões que nós vamos se conhecer, que nós vamos conhecer o coração do outro, nós vamos estar alinhando nossos corações, vivendo em comunidade. Eu faço questão de ficar enchendo o saco dos meus pastores. Vamos comer um negocinho ali, vamos passar junto um tempo, vamos para um parque. Esses dias agora eu parei um pouquinho de fazer isso, mas eu sempre quis viver em comunhão. Tem amigos meus que a primeira oportunidade que eu tenho de estar junto, de ir compartilhar da fé, de falar das experiências, de estar junto, comer junto, entre eles o Wellington, entre eles o Alexandre, o Carlos, o Daniel, entre vários outros amigos que eu tenho, que eu faço questão de passar tempo com eles. Tem um amigo na minha empresa, o Luan, um ótimo homem de Deus. Eu faço questão de tomar café e: "Luan, senta aqui na nossa mesa, vamos ficar junto, porque comunhão é importante, relacionamento é importante, é aí que nós somos edificados, que nós somos santificados um com o outro, trabalhamos um com o outro". Tem um rapaz na minha empresa, o meu chefe lá, o Vagnão, eu faço questão de comprar café para mim e pra ele, nós tomamos juntos, porque comunhão é importante. Nós falamos de fé, nós falamos de Deus, nós falamos de relacionamento. Nós precisamos ter esse relacionamento como igreja. E igreja não tem a ver só com a sua denominação. Por mais que eu estou te dando bases para a sua denominação crescer bem. Então, eu quero compartilhar esses pontos com você. Outro ponto também que é importante, mas o vídeo já ficou muito longo, é evangelismo. Nós precisamos ter evangelismo na nossa igreja. É importante que nós anunciamos o evangelho para as pessoas, que nós saiamos na rua, seja qual for a sua estratégia de evangelismo. Mas é necessário que você pregue a salvação de Cristo para aqueles que ainda não conhecem. Esse é um ponto primordial dentro da sua igreja. Você tem 7 aspectos aqui, com ela, o evangelismo. O evangelismo é só para o evangelista? Não. A palavra do ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura em Mateus é para todo mundo. Quando Jesus olha em Mateus capítulo 28, ele diz: "Ide por todo mundo, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos, expulsando demônios, curando enfermos, falando em novas línguas". Isso é para toda a igreja. Nós precisamos anunciar o evangelho. Nós precisamos ainda ter a sensibilidade de chegar dentro do nosso ônibus, quando estivermos indo trabalhar, e falar com Deus. Deus, quem você quer que nós pregamos hoje? Ter a sensibilidade de anunciar a vida para quem está querendo morte. Nós precisamos pregar o evangelho. Então eu quero que você guarde esse vídeo.
que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que você aperte aí o sininho de notificação, porque no momento em que esse vídeo sair, vai anunciar para você. E que você comente lá. Fala da tua experiência, fala o que fala se tem algo falando contigo. Talvez você seja um líder de uma denominação ou de um movimento dentro da sua igreja, seja de jovens ou qual que for o departamento. Fala: "Tiago, Deus falou comigo, hein. De fato eu preciso dessas bases, eu tenho falado com a minha igreja sobre essas bases. Tiago, nós queremos estruturar essas bases". Compartilha com a pessoa e também comenta, fala sobre isso conosco. É muito importante. O YouTube vai entender que é importante, eu vou entender que é importante e vai se tornar cada vez mais importante esse conteúdo. Então eu quero contar com você, viu? Que o Senhor possa ter falado contigo, que esse vídeo possa ter tocado o teu coração e que de fato nós possamos crescer dentro do evangelho e consolidar a nossa igreja como uma igreja saudável. Tiago, mas faltou alguns pontos. Não vou parar de fazer vídeo. Quanto mais o Senhor falar comigo, mais vídeo eu vou fazendo. Então, fica com Deus e que o Senhor te abençoe e que você analise as Santas Escrituras em tudo aquilo que eu disse.